Olá, queridos do primeiro ano. E aí, como foi a semana de vocês fazendo as atividades da primeira semana? Agora nós vamos direto para a semana 2, né, do PET volume 1, História. Vamos lá, então? O tema de vocês é a Era Vargas. Neste trechinho aqui, ó, vai recapitular com vocês um pouco sobre a Era Vargas. Então, eu não montei slide, não. Eu vou recapitular com vocês o que está escrito aí mesmo, que é só para você relembrar o que foi a Era Vargas. E eu sei, meus alunos não leem nada, então é muito melhor acompanhar comigo aqui, ó, lendo junto comigo. Então, vamos lá. No finalzinho da outra aula, a gente viu que a Primeira República, a República Velha, ela terminou com o golpe de 30, que foi aí a entrega do poder para Getúlio Vargas. Então, a partir de 1930 até 1945, nós vamos denominar de a Era Vargas, porque ele fez várias tramóias políticas para ele continuar no poder durante esses 15 anos. Então, vamos lá. Em 1930, o fim da República do Café com Leite e a Revolução Liberal. Getúlio Vargas assume o poder. Era Vargas. Período da história republicana brasileira, no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, que governou o Brasil entre 1930 e 1945. Posteriormente, Vargas assumiu ainda um outro mandato em 1951 até 1954. Um outro mandato entre 1951 e 1954. Neste período aí do outro mandato que ele assumiu, gente, Getúlio Vargas acabou cometendo suicídio. A chegada de Vargas à presidência representou, olha aqui, ó, uma ruptura com a República Velha. A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista no comando do governo federal, encerrando assim a chamada política do café com leite. E para vocês relembrarem, a política do café com leite foi aquela política onde revezava-se no poder um presidente de Minas Gerais e um presidente do estado de São Paulo. A primeira fase do governo de Getúlio Vargas ficou conhecido como governo provisório. E esse governo provisório foi de 1930 a 1934. Foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituinte. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que a nova Constituição fosse elaborada. Então, gente, com a Constituição de 1934, o período do governo ficou conhecido então, né, como o período aí do governo constitucional, que vai, ó, de 1934 a 1937, e foi caracterizado por um regime de governo democrático e liberal. Nesse período aí houve conflitos entre comunistas e integralistas. A oposição dos comunistas a Vargas levou a chamada Intentona Comunista de 1935. O movimento foi contido com dura repressão, serviu de motivo para Getúlio Vargas realizar um golpe de Estado. O que ele alegou nesse golpe de Estado? Ele falou assim: o Brasil está passando por um perigo muito grande, né? E aí agora eu preciso decretar estado de sítio. Quando se decreta estado de sítio, o presidente toma decisões sem precisar de consultar, de levar a votações lá no Congresso. Então, o que ele fez? Ele decretou esse estado de sítio e dentro disso, ó, ele criou o Estado Novo, que foi de 1937 a 45. Foi um governo fortemente influenciado pelo fascismo em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, houve grandes investimentos para a industrialização da economia nacional, com destaque para a criação de uma indústria de base, né, que entre parênteses está aí, ó, siderúrgica, mineração e energia. A criação do Ministério do Trabalho em 1930 e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943, foram usadas por Vargas
como um meio para controlar a ação dos trabalhadores. Olha aqui, ó, controlar a ação dos trabalhadores. Se liga nesse trechinho aí. Foi de extrema importância a criação da CLT, né? Óbvio, porque nós, trabalhadores, precisávamos mesmo de ter esse controle de horas trabalhadas, horas extras, férias, 13º salário. Enfim, essa CLT veio para que fosse organizando tudo para chegar à medida que nós estamos hoje, né? Algumas mudanças já ocorreram, mas foi a partir dela que a vida do trabalhador brasileiro deu uma melhorada. Tanto que Getúlio Vargas usava isso para controlar as massas, né? Porque fazendo essas leis que beneficiavam os trabalhadores, ele controlava a grande massa, que era a grande maioria da população. Então, quando ele ia fazer um discurso, ele já ia lá para o rádio e para os palanques e já falava, trabalhadores do meu Brasil. Então, ele já se dirigia a eles, que se sentiam acolhidos, né, e beneficiados com as leis que ele criou para melhorar um pouco aí a vida do trabalhador brasileiro. Em 1951, Vargas retorna ao poder por eleições diretas para presidente. Havia um forte nacionalismo. Destacaram-se a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Então, neste período aqui, ó, é que foi criada aí a Petrobras. Porém, a forte oposição política, principalmente da UDN, de Carlos Lacerda, criou uma situação insustentável por Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o presidente suicidou-se, afirmando que saía da vida para entrar para a história. E ele deixou realmente uma carta escrita próximo ao seu corpo ali, quando ele deu um tiro no próprio peito. Ele diz que deixo a vida para entrar para a história. E realmente ele foi um cara, né, autoritário, que fez muitas coisas inconstitucionalmente, mas ele também ajudou muito a beneficiar aí a vida do trabalhador brasileiro. E aqui temos aqui a sugestão de filme. Gente, esse filme é sensacional. Assistam esse filme, Getúlio. Ele é muito bom, retrata muito bem a parte da história de Getúlio Vargas, principalmente aí pouco antes do suicídio dele, né? Mostra ali os embates que ele tinha com o jornalista Carlos Lacerda, com o atentado que o Carlos Lacerda sofreu através do comandante da guarda do Getúlio Vargas, né, que depois foi desencadeando umas investigações que ligou aí esse comandante da guarda pessoal de Getúlio Vargas ao atentado ao jornalista Carlos Lacerda, que acabou matando um amigo dele da polícia, né, um comandante da polícia amigo dele, né, que estava junto com ele no momento do atentado. Esse amigo dele faleceu e, como não atingiu o Carlos Lacerda, ele foi para cima de Getúlio para poder acusar ele do crime e tal. Então, não aguentando as pressões que ele tinha, inclusive a acusação de ter mandado, né, fazer esse atentado contra o Carlos Lacerda, ele pegou e se suicidou. Vamos aí então para as atividades. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início, letra B, o governo provisório de Getúlio Vargas. Número 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de São Paulo, letra B. Número 3. Qual era a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção no trechinho que eu grifei ali do texto de explicação? Controlar a classe trabalhadora que reivindicava melhores condições de trabalho. Então é isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e até a próxima semana, se Deus quiser.